Você já tentou cortar o açúcar por 30 dias e não conseguiu? E aí vem aquele pensamento, eu não consigo, eu não tenho disciplina, não tenho força de vontade. E se eu disser que o problema não está em você? Ao longo deste vídeo eu vou falar com a minha filha Bruna, uma vez mais, e através de uma linguagem descomplicada, iremos abordar os 10 motivos mais comuns que fazem as pessoas desistir de um desafio como este. Você quer? Oh, promessa desgraçada. Oh, promessa sem jeito. Eu falei pro pai que eu ia fazer desafio de 30 dias sem açúcar, mas barrinha de chocolate. É aquela sua favorita, aquela de resultado. Você não quer? Querer eu quero. Oi, gente, eu sou a Bruna. E eu sou o David. Eu estou aqui mais uma vez com meu pai, que é consultor em nutrição, para fazer umas perguntas relacionadas ao desafio de 30 dias sem açúcar. Eu queria começar por dizer que esse desafio tem sido mais difícil do que eu imaginava. Sério? Sim. Sabias que há vários motivos que levam as pessoas a realmente ter essa dificuldade? É? Então, vamos falar de alguns. Hoje vamos falar de 10. Vou começar pelo primeiro que diz subestimar o vício pelo açúcar. Mas é vício mesmo? Não é só falta de vontade? Pois é. Quando eu digo subestimar é que há pessoas que acham que lidam com o açúcar tranquilamente e com o açúcar eu deixo quando eu quiser. Qualquer vício a pessoa vai dizer não, se é pelo álcool, se é pela... enfim, pode ser por um número grande de coisas. No caso do açúcar, quando a pessoa é viciada e não quer assumir que ela vai entrar no desafio quase como que não, eu consigo, é tranquilo. Só que depois vêm os sintomas de abstinência, quando a pessoa de facto é viciada. E tem uma autora chamada doutora Anna Lembke, que trabalha lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que ela escreveu um livro muito interessante chamado Dopamination, que é Nação Dopamina. E lá ela traz um conceito que é a relação no cérebro entre o prazer e a dor. Para ser mais fácil de entender, imagina uma balança em que quando um está para cima, o outro vai estar para baixo. Por exemplo, se comes algo que vai te dar muito prazer, no cérebro vai liberar uma substância chamada dopamina. Esses açúcares artificiais, eles liberam muita dopamina. Sim. E com o tempo, quando a pessoa realmente já tem todo o dia, vários momentos do dia em que está sempre a comer esse açúcar industrial, vai estar sempre a liberar dopamina. Só que, para o cérebro compensar isso, precisa de aumentar o desconforto, a dor. Porque o prazer e a dor, é como se fossem inversamente proporcionais, ou seja, é tal montanha-russa que eu falei, ora está um em cima, ora está outro em cima, ora está um em cima, ora está outro em cima. E isso explica por que razão muitas pessoas elas ficam viciadas, de facto. E porquê? Porque sempre que a pessoa está com a dor lá em cima, Sim. e isso pode ser um problema emocional, pode ser simplesmente um efeito de comer muito açúcar em que o corpo está a tentar fazer essa compensação e não consegue. Aí quando a dor está muito lá em cima, o cérebro pensa, eu preciso agora de prazer. E ele pensa no quê? No açúcar, porque vai gerar rapidamente, é o que gera mais rápido um grande boost de prazer. Então a pessoa fica neste ciclo, não consegue sair dele e sempre quer comer mais. Porquê? Porque precisa resolver a dor. Então, entender isto, vai entender porque é que as pessoas muitas vezes, quando encontram um problema emocional, elas sempre vão buscar aquilo que lhes dá mais prazer. Para umas pessoas é o açúcar, para outras pessoas pode ser outra coisa qualquer. Entendi. Então, quanto mais eu comer, mais vontade eu tenho, então. Sim, porque o corpo precisa estar sempre a tentar fazer esta compensação. A pessoa não pensa que realmente isso está a acontecer, mas de facto o que está a acontecer no cérebro é justamente isso. Tá, mas além de vício, o que mais atrapalha? Falta de planejamento. Se sais de casa, comeste a primeira refeição e vais ficar muitas horas fora de casa, as horas vão passando, a glicose vai baixar no sangue. Quando está com essa baixa de glicose no sangue, o que é que tu achas que o cérebro vai pedir? Doce, uma coisa assim rápida de comer. Doce porquê? Porque vai fazer duas coisas. Vai converter a energia mais rápido e ao mesmo tempo vai resolver o problema no cérebro que eu te falei antes. Vai fazer aquele equilíbrio, né? Sim. Porque o desconforto que está a haver, da fome, no cérebro vai gerar aquela necessidade do equilíbrio entre a dor e o prazer. Então, a pessoa que realmente é viciada em açúcar ou que come muitas vezes açúcar ao longo do dia, e se já tiver também uma resistência à insulina instalada,
ela não vai ter essa facilidade de usar gordura como fonte de energia. Então a primeira coisa que ela vai pensar é a glicose. Então para evitar isso, o que eu sempre ensino é, faz a primeira refeição, vai ficar 8, 10 horas fora de casa, Sim. já leva coisas que possam servir de lanche ou o almoço. Uma conhecida nossa, a Cássia, o nome dela, ela leva almoço e leva jantar. Então, na rua ela já sabe que vai ficar aquelas horas. Então, naquelas horas, ela já está programada. Mas se ela não estiver, vem a fome, o que é que acha que vai acontecer? Vai querer comer... Vai comprar alguma coisa na rua. É. Se comprar alguma coisa na rua, é muito difícil encontrar coisas saudáveis na rua. Então, e sem açúcar. Lembras-te no vídeo lá que a Sim. gente fez que muitos dos açúcares estão escondidos. Então, o segundo ponto é a falta de planejamento. Quando a pessoa se planeja para ter sucesso, ela vai ter sucesso. Se ela não se planejar, aí realmente o sucesso é difícil. E vamos agora para o terceiro motivo, que é não identificar os açúcares escondidos, não saber identificar. Lembras-te que nós vimos que havia uma lista grande? Então, eu parei de comer chocolate, eu parei de comer biscoitinho, mas mesmo assim eu sentia vontade. Quando essa aprendizagem não acontece, a pessoa não sabe identificar os açúcares, ela vai achar que tem a dieta, a forma de comer mais saudável do mundo. E já tive pessoas que me disseram, não, mas eu não gosto, eu não coloco açúcar em nada. Mas a gente viu que tinha nos leites, vegetais, a gente viu que tinha no molho de ketchup, forma, né? a gente viu que tinha no pão de forma, no iogurte. Enfim, tem açúcar em muita coisa. Sim. Para realmente a gente poder ficar mais experientes nessa forma de identificar, temos que gastar tempo a ler o rótulo e a nos familiarizar com os diferentes nomes. Ah, sim, você disse que também se começasse com xarope ou se terminasse com ozzy, era... São duas dicas, né? Aham. E sempre que disser também amido, açúcar, amido disto ou amido daquilo, enfim, tapioca, milho, por aí vai. São tudo formas diferentes de falar da mesma coisa. Então, esse é um dos outros motivos. E vamos agora para o quarto motivo, que é expectativas irreais. Falando nisso, eu achava que na primeira semana eu já ia me sentir super bem, mas eu tava irritada e bem cansada. Pois é. Mais que o normal. Então, é muito comum as pessoas acharem que, ok, agora não como açúcar, já estou na primeira semana, então agora já vou ter todos os benefícios que se fala de quando a gente elimina o açúcar da nossa alimentação, né? Mas é algo que leva tempo. E porquê é que isso é assim? Quando a pessoa realmente tem uma alimentação muito rica nesses açúcares, que a gente chama livres, né? Ou de muitos produtos com açúcares escondidos, o que vai acontecer, principalmente se a pessoa já estiver acima do peso e se estiver com resistência à insulina, tudo isso que a gente falou lá no vídeo do desafio 30 dias, a pessoa vai ter aquilo que a gente chama uma pouca flexibilidade metabólica. O que é isso? O corpo ele tem várias formas de gerar energia e ele, de uma forma muito comum, transita entre usar glicose ou gordura. Só que quando a pessoa não tem essa flexibilidade metabólica, porquê? Porque tem uma alimentação muito rica em açúcares, que está sempre com a insulina alta. A insulina alta, lembras-te, não vai deixar a gordura ser usada como fonte de energia. Sim. Então ela sempre precisa de glicose, está sempre a querer coisas doces. Porquê? Porque ela não consegue, o corpo não sabe mais usar a gordura como fonte de energia. Então, quando a pessoa atravessa a primeira semana, tirou o açúcar, né? Não é que ele tirou, porque a pessoa come carboidratos, só come bem menos do que aquilo que comia antes e não come os carboidratos refinados, está a comer os complexos, não come os produtos com açúcares livres, então dá mais trabalho ao corpo para gerar energia. E quando a pessoa não tem essa capacidade de usar a gordura, o que é que vai acontecer? A pessoa vai estar sempre com fome, vai ficar irritada, vai ficar cansada, inclusive é porque se as células não estão a receber energia, o corpo vai ficar cansado. E isso acontece enquanto o corpo não está ainda de novo treinado para usar a gordura. E isso acontece ao longo das semanas, não é na primeira semana. Então, se a pessoa tem uma expectativa que na primeira semana já vai estar tudo ok, não vai estar tudo ok. Mas ao final dos 30 dias vai estar certamente muito melhor do que quando começou e até mesmo quando estava na primeira semana. Muito melhor. Normalmente os benefícios começam a surgir ali na terceira e quarta semana. E isso, obviamente, varia de pessoa para pessoa. Mas esse é um dos motivos muito comuns também, as expectativas irreais.
E vamos agora para o quinto motivo, que é o comer emocional. Ainda bem que você tocou nisso. Porque eu não sei você, mas às vezes quando eu tô triste, eu tenho vontade de pegar um sorvete ou um doce, sentar no sofá e ficar ali. Mas não tenho vontade de pegar uma fruta ou algo assim, tipo, porque não faz sentido na minha cabeça, sabe? E isso não está sozinha. Muita gente tem essa relação entre algo doce para resolver uma ansiedade ou um problema emocional. Isso é muito comum. E isso tem uma explicação a nível da bioquímica, que eu vou tentar, com algumas palavras, tentar simplificar aquilo que é um pouco complexo. Ok. Já ouviste falar de serotonina? Já. Que é um hormônio do bem-estar, não é? Existe um aminoácido chamado triptofano que, quando entra no cérebro, vai ser convertido em serotonina. Ok. E esse triptofano, que não vem dos açúcares, porque ele vem das proteínas, de certa forma, quando tu comes muito doce, ou quando comes doces, tu vais ter uma resposta. O corpo vai transportar aquela glicose toda com a insulina, lembras-te? Então a insulina tenta levar a glicose para as células, mas ela acaba criando o ambiente ideal para que alguns aminoácidos entrem nas células, mas não entra o triptofano. Aí o triptofano vai lá, parar no cérebro, porque ele consegue passar a barreira que existe no cérebro. Nós temos uma barreira que impede algumas coisas de entrarem, mas o triptofano passa. E quando o triptofano passa e é convertido em serotonina, vai dar aquela sensação de bem-estar. Só que o problema é que quando a glicose baixar, vai baixar também a insulina. Baixando a insulina, baixa o triptofano. Baixa o triptofano, baixa a serotonina. Então, o que é que vai acontecer quando baixa a serotonina? Aquela sensação de bem-estar passou. Aí o que é que a pessoa quer de novo? Doce. Porquê? Porque o doce vai de novo criar aquele ambiente ideal para o triptofano chegar ao cérebro e ser convertido em serotonina. Então, é um outro mecanismo que acontece no cérebro que as pessoas acabam associando à comida, mas à comida de algo doce. Porque a comida de algo doce é o que permite haver este ciclo vicioso. Então, na verdade, a pessoa não está a comer porque tem fome. A pessoa não está a comer doce porque ela não tem disciplina ou porque ela não tem força de vontade. Não. É porque existe um ciclo vicioso entre o cérebro e a questão das emoções que a pessoa não consegue sair dela. Só consegue sair dela fazendo o desafio de 30 dias sem açúcar. Ok, então é tipo um abraço falso, né? É como se fosse um abraço falso. A pessoa quer receber a solução daquele problema, mas está a ir à procura de algo que não resolve o problema. Só fica fingindo que está resolvendo o problema. Daí o abraço falso, né? Então, a dica para resolver esse problema é: está com um problema emocional, deu aquela vontade do doce. Pergunte-se para si mesmo: isto é o meu cérebro a pedir o tal abraço falso ou eu estou com fome? Ou seja, é uma introspeção. A pessoa fica pensando para si mesma: por que é que eu quero o doce? Eu quero o doce porque estou com um problema. E porquê é que eu estou com aquele problema? Porque muitas vezes os nossos problemas emocionais, eles têm solução. E a solução não é o doce. Então, o que nós temos que fazer não é mascarar o problema, é resolver o problema emocional. E resolvendo, por exemplo, se estás chateada com alguém, tens que ir resolver o teu problema com esse alguém. Não é comer o doce, porque o doce só te vai dar aquela falsa sensação de solução, de um bem-estar que é apenas momentâneo e é muito rápido, inclusive. Ele é a tal montanha-russa, de novo. Entendes? Então, quando a gente entende que, de facto, existe essa relação entre a serotonina, o bem-estar e os doces, a gente já começa a pensar: ok, então eu não preciso mais do doce para resolver a minha ansiedade. Eu preciso é de resolver os meus problemas emocionais de outra maneira. E às vezes pode ser uma terapia, pode ser, enfim, um número de outras soluções, mas não o doce. E vamos agora para o sexto motivo, que é a falta de sono, ou seja, a privação de sono e o stress. Então o sono também afeta isso? E muito. Nós temos duas hormonas. Uma que nos diz que nós estamos satisfeitos, não precisamos comer mais, já saciou. A outra que nos diz que temos fome. A leptina, que diz que estás ok, a grelina diz que estás com fome. E quando tu não dormes direito, não dormes suficiente, um sono fragmentado ou insuficiente, vai fazer com que no dia seguinte, lembras que a gente falou lá no vídeo que vai estar já resistente à insulina no dia seguinte? A nível das hormonas tem outro problema, é que a pessoa vai ficar com mais fome no dia seguinte. A grelina vai estar muito mais ativada
e a leptina não tanto. Então, não vai estar, as mesmas comidas não te vão saciar do mesmo jeito. Então, para resolver isso, tem que estar sempre com o sono em dia. A indicação é de 7 a 9 horas e o ideal é que a pessoa vá dormir ali entre as 9 e as 10 da noite. Ok. O iniciar o dormir, né? Então dormir bem também afeta. Dormir bem e o stress, né? Porque quando o cortisol está alto, também acabas por ter sempre mais fome do que o normal, né? E o mais fome normalmente é por coisa doce. E vamos agora para o sétimo motivo. Substituir por outras fontes de açúcar. Então, se eu trocar o açúcar por um adoçante, é melhor? E essa foi uma pergunta que já me fizeram. Mas o que é que eu vou pôr no meu café? Se aparece a pessoa e diz o seguinte, olha, pode usar um stevia, xilitol, mas o ideal é que não use. Às vezes é melhor a pessoa fazer o desafio 30 dias usando aqui e ali um adoçante. Se esse for um obstáculo, é melhor a pessoa usar. Mas o ideal é de que não se usasse. Porquê? Porque o nosso paladar, principalmente quem tem realmente o vício pelo açúcar, o nosso paladar fica condicionado, fica como que viciado pelo doce. E a única forma de recuperar o paladar saudável é retirando tudo aquilo que no cérebro é identificado como doce. Esse doce artificial, né? Não estou a falar dos vegetais, nem das frutas, nem dos carboidratos complexos. Estou a falar dos açúcares livres, né? Então, quando o cérebro está condicionado ao doce, se tu apenas trocas por um adoçante, para o cérebro, ele não consegue diferenciar de onde é que vem aquele doce. Se ele vem de um açúcar ou se vem de um adoçante. Entendes? Então, a nível de cérebro e a nível de paladar, não vai haver benefício. Então, o ideal é que realmente não se troque por um adoçante. E vamos agora para o oitavo motivo, que é a falta de apoio social. Então, e quando eu chego em casa e eu vejo todo mundo comendo uma pizza, um bolo, é difícil eu me segurar, sabe, para não comer, sentir vontade de comer. É verdade. E, na verdade, muitos estudos provam que nós somos seres sociais e gostamos de pertencer a um grupo, né? A quem chama de tribo. Existem várias tribos, né? E cada um vai se encaixando nas suas tribos. Quando nós temos à nossa volta pessoas que têm puxam para um lado de hábitos não saudáveis e tu queres ser saudável, vai ser sempre muito mais difícil. Não é que seja impossível, mas é mais difícil. Partilho agora algo que iniciei juntamente com alguns amigos, que é realmente um grupo no WhatsApp. E essa é uma dica para quem está lá em casa, se quiser realmente um dia fazer esse desafio de 30 dias sem açúcar e quiser fazer com um grupo de pessoas, cria um grupo no WhatsApp, lidera um grupo no WhatsApp, onde podem partilhar uns com os outros as dificuldades, aquilo que vão fazendo. E nesse grupo que denominamos Comunidade Oxfit, é um grupo onde ficamos nos motivando uns aos outros, não só a nível de exercício, mas também agora com o desafio 30 dias sem açúcar, para que as pessoas possam ir-se motivando e até dizendo, olha, tive este problema, ou quero comer isto, pode, não pode. E ali fico dando dicas e sugestões. Portanto, fica também essa dica para quem está lá em casa, ter sempre uma rede de apoio, seja ela online, seja ela no seu lar. Fica tudo mais fácil, né? Quando realmente toda a família está remando para o mesmo lado, é sempre mais fácil. E agora vamos para o nono motivo. E este para mim é interessante porque o nome é falta de um porquê forte. Ou seja, falta de uma motivação. Então, e se eu só não tiver motivação para fazer esse desafio? Cada um faz por motivos diferentes. Eu realmente, quando quis fazer mudanças na minha vida, fiz porque olhei quem estava à minha frente em termos de idade, no caso os meus avós, e percebi que eu não queria ter doenças neurológicas. Sem entrar em muitos pormenores, eu percebi que para eu ter resultados diferentes tinha que fazer coisas diferentes. Não é quando eu chegar à idade de 80, 85, 90, é agora, nos meus 40. Então já há vários anos que eu fiz mudanças pensando lá na frente. Então esse é o meu porquê. Mas de repente o teu pode ser outro. O de outra pessoa pode ser outro. Cada um tem que ter a sua própria motivação. Então muitas vezes eu olho para coisas que são saborosas e que eu não esqueci que elas têm um sabor gostoso, mas eu fico-me perguntando, aquilo vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Vai me ajudar a ficar mais perto do meu porquê ou vai me afastar do meu porquê? Então esse para mim
Tem que haver, a pessoa não pode fazer por fazer, porque se não vai fazer por 30 dias, pode até fazer por 30 dias, mas depois de 30 dias vai voltar aos hábitos. Porquê? Porque não tinha uma motivação forte suficiente para permanecer. Esse aqui também eu achei o mais interessante. Então, tens que encontrar o teu porquê. E chegamos agora ao 10º motivo. Mas antes da gente falar o 10º motivo, eu só queria lembrar vocês que se estiver gostando do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ter notificações de próximos vídeos. E o 10º motivo é a mentalidade do tudo ou nada. E se eu ver um bolo e eu não conseguir me segurar e eu comer, aí o que eu faço? Eu desisto? Porque tem gente que pensa assim. Exatamente. E já há algumas pessoas que iniciaram o desafio, entraram no desafio com muita vontade, mas depois comeram algo, tinha isto, tinha aquilo, aí desistiram. Porquê? Porque para essas pessoas a mentalidade é do tudo ou nada. Sendo que o desafio, a intenção não é perfeição. A intenção do desafio é levar as pessoas a se conhecerem a si mesmas. É poderem entender o que é que está na sua rotina atrapalhando para que este desafio possa ser uma realidade. É o quê? É a falta de sono, é o stress, é a ansiedade, são as emoções, é aquela relação entre o prazer e a dor. Ou seja, há muito mais do que apenas dizer assim, não tenho disciplina, não tenho força de vontade. É como eu disse no início, talvez não esteja em você o problema. Mas quando nós aprendemos estes 10 obstáculos e começamos a ficar muito mais conscientes daquilo que realmente nos impede de chegar a esse objetivo, ter uma saúde melhorada, poder realizar este desafio, poder ter uma vida sem estar dependente de um vício de açúcar, e poder ter um sono melhor, mais energia, um cérebro muito mais apurado, não ter mais aquela névoa de pensamentos que a gente chama em inglês o brain fog. Então, quando a pessoa realmente passa por toda esta fase de aprendizagem que dura 30 dias e depois consegue transportar para a sua rotina tudo isso, sabendo que estes são os obstáculos, fica muito mais fácil para ultrapassar qualquer obstáculo que surja pela frente, não só nos 30 dias, mas pelo resto da vida. Então a mentalidade de tudo ou nada realmente atrapalha. E esse é o 10º motivo. E assim chegamos ao final. Foram 10 os motivos que aqui trouxe para vocês, os motivos mais comuns que levam as pessoas a fracassar num desafio como estes. Agora, se você já se sente mais preparado ou preparada para enfrentar este desafio, já vai lá no vídeo para lembrar ou para aprender como fazer o desafio 30 dias sem açúcar. Eu sou o David. E eu sou a Bruna. Até à próxima. 2, 1, silêncio. Quando eu digo 2, 1, silêncio, 2 segundos e tu começas. Tá bom. Vai. Silêncio. Eu posso começar agora? Filha. Eu não entendi. Lembras que quando a gente come açúcar, qual é o transportador? Dopamina. Não fazer perguntas. Ele libera dopamina. Mas insulina. É a insulina que faz o transporte. Então, já era a minha segunda resposta. Vamos lá. Ok.